Oi, 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 meus docimores, tudo bem? Estou muito feliz, muito grata por estarem aqui na nossa terceira aula e hoje a gente vai fazer o bolo surpresa. Ele é um bolo gourmetizado, por assim dizer, um bolo mais requintado, porque ele vai um recheio dentro do nosso bolo caseiro, tá? Então agora a gente vai fazer o recheio e depois a gente faz o bolo e vamos falar um pouquinho também sobre a precificação, uma jogada rápida, uma conversa, pra gente entender um pouquinho sobre a questão do nosso custo, de como que a gente faz o preço final para a gente ofertar para o nosso cliente, tá bom? Sem mais delongas, vamos fazer o nosso recheio do bolo que vai dentro da nossa massa, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai precisar? Vamos precisar de 250 ml de leite, 200 gramas de leite condensado, 15 gramas de amido de milho, 50 gramas de coco ralado e uma caixinha de creme de leite, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu coloco essa receita aqui também por xícaras, por medida, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar como utensílio? Uma panela. Gente, assim, a panela, se tu tiver em casa uma panela que seja de fundo mais grossinho, e tá vendo que a lateral dela é toda mais grossa, essa panela aqui ela é melhor por quê? Porque ela retém o calor e ela faz com que o calor seja uniforme em toda a tua receita, tá? Se tu não tiver, também não tem problema, tá? Pode fazer com a panela que tu tem em casa. Não tô dizendo pra sair aí e comprar uma panela e gastar o que não tem. Não, mas essa panela eu uso, eu prefiro ela, mas se tu não tiver, faz com que tem, não tem problema nenhum. E a espátula, eu uso a minha espátula de silicone, que é melhor para te raspar o fundo, não ter problema de arranhar nem a panela e não trazer nenhum vestígio da panela para tua receita, tá bom? Como que eu vou fazer primeiro? Eu gosto de dissolver o amido no leite condensado, tá? Então eu vou despejar todo o leite condensado na panela. Vamos subir aqui para a bancada. Vamos colocar a maisena. Essa receita ela é legal porque tu pode alterar também para vários outros sabores, podes modificar essa receita e assim ter mais oferta para o teu cliente, né? Dissolve bem. Opa, fiz baguncinha. Fiz baguncinha. Dissolveu o amido, a gente vem com o leite, despeja o leite também, incorpora esse leite no leite condensado, com muito amor, com muita calma, coloca o creme de leite. Olha, eu gosto de fazer pequenas orações quando eu tô fazendo as minhas receitas, sabe? Quem vai comer, eu peço que abençoe, que o Senhor abençoe, quem vai comer esse meu bolinho. Eu sempre gosto de fazer uma oração mental, sabe? Para trabalhar a energia. Ó, mexeu bem, incorporou todos os ingredientes. Agora a gente vai para o fogo. A gente vai mexer esse recheio até ele ficar em um ponto que tu vai passar a espátula, ele vai soltar do fundo. Vai dar em torno de uns 4 minutos, ele vai ferver. E daí a gente vai ficar mais uns 3 minutinhos com ele fervendo ali e a gente já desliga, tá? Vai em fogo médio baixo. Então, gente, olha como tá ficando o nosso recheio. Tá vendo que eu passo a espátula, ele já aparece o fundo da panela? E ele já tá fervendo, ó. Tá levantando as bolinhas, ele já tá fervendo. Então, daqui a gente mexe mais uns 2 a 3 minutinhos e já vamos desligar o nosso recheio, tá? Lembrando que a gente tá fazendo ele em fogo médio-baixo, tá? Não bota no fogo alto, porque daí o que que acontece? Ele vai começar a criar umas casquinhas por baixo e não vai ficar um recheio todo na mesma cor, não vai ficar um recheio uniforme, né? Ele não vai ficar bacana. Então,
Sempre fogo médio para baixo, tá bom? Ó, estamos mexendo, ele já tá endurecendo um pouco mais. Saindo da panela, a gente vai colocar num refratário, né, num prato. E vamos esperar ele esfriar um pouco. Daí, enquanto ele esfria, a gente vai fazer a nossa massa do bolo surpresa. Então, povo, ó, ele já ficou cozinhando aqui por mais 3 minutinhos. Já deu a engrossadinha que eu queria. Tá vendo que ele já tá bem mais espesso, né? Ó, esse é o ponto do nosso recheio. Ele vai endurecer porque ele tem amido, né? Então, ele vai dar uma endurecidinha. Quando ele tiver frio, a gente já coloca no nosso bolo. Então, vou desligar do fogo e vou colocar para o refratário. Então, saiu do fogo o nosso recheio. Eu vou passar para o refratário. Vou transferir aqui para o refratário. Ele sai molinho, mas ele vai endurecer, né? Ele vai incorporar, ele vai tomar um corpo mais grosso, porque tem um amido de milho, né? Vamos economizar bem, por isso eu gosto de espátula ou pão duro, né? Aqui em Floripa a gente conhece muito por pão duro, que é o nome dele porque, ó, raspa tudinho, não fica nada na panela. Que economia, né, gente? A palavra é economia, principalmente nessa época. Ó, deixa nada. Agora, coloca um papel filme aqui em cima, pra deixar esfriar e não criar aquela película de cima, né? A gente vai deixar esfriar e vamos fazer o nosso bolo, vamos? Então agora, a gente vai fazer o nosso bolo, a massa do nosso bolo surpresa. O que a gente vai precisar? Anota aí. 170 ml de óleo, 170 gramas de açúcar refinado, 2 ovos, 215 gramas de farinha de trigo peneirada, 50 gramas de cacau em pó, lembrando que esse aqui é 50% cacau, aquele chocolate em pó, né? 200 ml de leite e uma tampinha de fermento químico, aquele fermento de bolo, tá bom? De utensílio, a gente vai precisar de um bowl, uma bandeja, né? Uma forma, o que tu tiver em casa, que dê pra mexer, uma espátula e o liquidificador, tá bom? Ah, e eu gosto muito de usar o fouet pra mexer a massa, pra manter a massa com mais ar, pra deixar a massa mais homogênea, fofinha, então o fouet também é muito útil, tá bom? E esses fouets tu compra, não é caro não, sabe? Tem fouet por 8, por 9 reais, dependendo da tua cidade, né? Aqui em Floripa, eu paguei 8 reais, eu acho, nesse aqui. Não é aquele profissional, né? Tem um fouet que é 12, que é 20, tem um que é 27, só que daí esse eu não uso muito. Eu uso mais isso porque é um bolo mais leve. Não tem necessidade de ser aquela coisa toda, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente já tem que deixar a nossa forma untada, né? Lembrando que a minha forma tá untada com aquele desmoldante caseiro que eu mostrei em um vídeo lá no Insta. E também deixar o nosso forno pré-aquecido, tá? Pré-aquece o forno ali a 180 graus, uns 10 minutinhos, enquanto a gente monta a nossa receita, tá bom? Sem mistério, o que a gente vai fazer? Vamos colocar os ovos no liquidificador. Esse bolo é um bolo maravilhoso, porque é um bolo que já vai recheado. É incrível, né? Tanto pode vender e ganhar uma renda extra, que é a minha intenção aqui, ou pode fazer e tomar um café bem gostoso em casa, né? Vamos colocar o leite. Vamos colocar o açúcar, aqui tem 170 gramas de açúcar. Vamos colocar também... Lá vou eu raspar tudo de novo. Ah, eu sou bem econômica. Vamos raspar bem aqui. Vamos colocar o óleo. E o chocolate em pó. A gente vai bater por uns 2 minutinhos.
liquidificador, ele vai dar uma agarradinha nas laterais, tá vendo, ó? Vai ficar um pouco de cacau ou de açúcar aqui no ladinho. Então, a gente vem passando com a colher ou com a espátula, bem de leve, só pra tirar e misturar bem, tá bom? Ó, volta o liquidificador. Agora, gente, essa receita ela não tem mistério nenhum. A gente vai transferir essa massa aqui pro nosso bowl, pro refratário. Ai, Mai, precisa ser um liquidificador assim, forte, potente? Não, é qualquer liquidificador. Qualquer liquidificador já serve. Colocamos aqui. Agora a gente vem com a farinha. Eu prefiro, né, colocar de pouquinho em pouquinho e misturar com o fouet, tá? Ó, dá pra ver bem? Dá pra pegar bem? Ó. Mas aí eu vou virar aqui, ó. Eu vou colocar toda a farinha de trigo. E vou misturar com o fouet de baixo pra cima. Eu vou trazer, ó, de baixo pra cima, de fora pra dentro, movimentos circulares. Cuidar, gente, pra não ficar empelotadinho de farinha de trigo. Por isso que é bom a gente sempre peneirar a farinha, tá? Ó, vem aqui, ó. Coloco o restante. E quando eu colocar o restante, eu já venho com uma colherzinha de fermento, que magicamente é a tampa, né? É a própria tampinha, ela já dá uma colher de sopa. Venho aqui, espalho. Ó. E eu vou bater essa farinha e esse fermento. Não muito, tá? Porque se tu bater muito, o teu trigo ele vai começar a trabalhar, o fermento vai trabalhar e a gente não quer isso. Então, ó, vamos só mexer até incorporar bem a farinha de trigo na nossa massa. Tá vendo como ficou bonita, ó? Não tem mais bolinha, mãe? Não tem mais bolinha. Então, tá ótimo, é assim que a gente quer que fique, tá bom? Então, agora, a gente vai transferir a nossa massa para a nossa forma. E lembra lá do nosso recheio, né? A gente vai precisar do nosso recheio. Uma dica, dá uma batidinha, ó, pra tirar um pouco do ar e deixar o bolo mais retinho na hora que for colocar no forno, a gente sempre dá uma batidinha. Boto mais o restinho da massa aqui. Pronto. E agora, com o nosso recheio já frio, lembra que a gente fez nosso recheio no começo da aula? Então, com o nosso recheio já frio, a gente vem com ele, tira aqui do saquinho, né? E a gente vai fazer pequenas bolinhas assim, ó, e vamos colocar por cima da forma, da massa, ó. Ai, mas vai ficar feio, vai ficar estranho? Não, não vai ficar nada, até porque a gente vai virar. Gente, quando eu vendo os meus bolos, a gente vende ele com a parte retinha pra cima, que daí ele fica com o ar mais retinho, mais bonitinho, enfim. Então esse bolo, ele já dá um ar diferente porque ele já vai com o recheio dentro, né? Ó, então quando ele assar, a massa vai pegar um pouco desse recheio pra dentro, tá vendo? Ó. E esse recheio, ele rende até 2 bolos. Dependendo da quantidade que tu colocar, ele vai render até 3 bolos. Então é uma receita econômica, né? Ela é bem mais vendável. Aqui a gente tá voltando mais mesmo pra venda, pra faturar, né? Pra te ofertar pra tua vizinha, pra tua prima,
transparente, que é assim que a gente começa, né? Então, coloca bastante os recheios ali. Opa, que grudou. Coloca. Nossa, esse bolo fica bom, tá? Eu tô fazendo ele, eu já tô lembrando de como que ele fica bom. Ótimo, então agora a gente vai pro forno, 180 graus. Ele vai assar em torno de uns 35 minutinhos, depende muito do teu forno, tá? Depende de cada forno. Então, o ruim de dar um horário é porque depende muito, né? Então, qual é a dica pra te ver? Quando tu olhar o bolo já cresceu, criou um pouquinho daquela casquinha, dá um tapinha nele. Se ele tá fofinho, mas tu sente que ele tá firme, é o ponto. Ou a gente vai no palitinho, vai no garfinho e saiu limpinho, né? É o ponto. Lembrando que tem um recheio, o recheio vai sair sujo, né? Porque ele não vai cozinhar como bolo. Vamos lá então? Nosso bolo tá assando. E enquanto ele assa, a gente vai falar sobre preço. Quem está começando na confeitaria é um pouquinho difícil saber como precificar. O maior erro, hoje só vou falar de um que pra mim é crucial, assim, é um erro muito normal. E é comum, né? É comum a gente começar a olhar o preço da vizinha, né? Ah, o fulano tá vendendo a R$27 o bolo. Vou fazer o meu bolo a 26 para conseguir clientela. Gente, a gente nunca pode olhar para a grama do vizinho nessa hora. Por quê? Porque a gente não sabe o custo que ele teve, a gente não sabe como que ele faz, os ingredientes que ele usa, né? A gente tem que primar sempre por um produto de qualidade, um material bom e que seja ao mesmo tempo mais em conta, certo? Então esse é um ponto crucial. Nunca olha para o preço da vizinha. Claro que a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, a gente tem que ver como que as pessoas estão vendendo e por aí vai. Mas por hora a gente tem que fazer o nosso preço independente do que a outra pessoa está vendendo, tá bom? Deu para entender bem? Essa é uma dica que tem que ficar guardada sempre, 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 tá? Então, como que a gente faz para precificar o nosso bolo? Mais à frente a gente vai mostrar uma tabela de Excel, mas por enquanto pode fazer no papel e na caneta, sem mistério nenhum, tá? Como que a gente pode fazer? A gente vai primeiro pegar todos os nossos materiais e ver o preço total de cada item. Exemplo, a farinha de trigo, ela custa R$3 o quilo. Então, a gente vai pegar esse valor do preço total, a gente vai multiplicar pela quantidade da receita. Exemplo, eu usei 200 gramas, então eu vou multiplicar os R$3 vezes as 200 gramas e eu vou dividir pelo peso total do produto que eu estou calculando. Exemplo, a farinha de trigo tem 1 quilo, então são 1000 gramas. Para facilitar, a gente pode calcular por grama. Depois eu vou mostrar uma tabela, a gente vai fazer no papel para entender melhor, mas só para vocês entenderem como que se calcula a precificação, tá? Quando a gente tiver o nosso custo todo do que a gente usou no nosso produto, a gente vai colocar 20% em cima ou 10%, dependendo da tua região. Aqui em Floripa é mais caro as coisas, então a gente coloca 20%, que seria gás, luz, água, que são coisas que são mais difíceis da gente mensurar, da gente calcular, tá? Então a gente calcula 20% e depois dali a gente coloca a embalagem, coloca a nossa mão de obra também, que tem que ter a nossa mão de obra e por fim o lucro. Dependendo de pessoa para pessoa, de confeiteiro para confeiteiro, tem gente que coloca 50%, tem gente que coloca 100%. Eu sempre coloquei 100% porque eu valorizo muito a minha mão de obra. Eu sei que dá muito trabalho, eu amo muito o que eu faço e eu sempre vendi muito, muito bem. Agora, nessa época de pandemia, eu coloquei a 50% para continuar ofertando e conseguindo clientes novos, tá? Então essas são as dicas bem rápidas sobre precificação. Se tu tiver alguma dúvida, quer saber mais, chama a gente, que a gente está sempre de portas abertas para te ajudar, para te orientar e também tirar dúvidas e abrir caminhos, que é esse o meu intuito aqui, tá bom?
Então, gente, nós já fizemos o nosso recheio do bolo surpresa. Fizemos também o nosso bolo, que tá ali assando. E agora a gente vai fazer a nossa cobertura, tá bom? O que a gente vai precisar para essa nossa cobertura? Meia caixinha de leite condensado, a mesma medida de leite, meia colher de margarina e uma colher e meia de chocolate em pó. Eu costumo usar o 50% cacau, que ele não deixa muito doce, né? Então, vai do teu gosto, mas eu prefiro pelo meio amargo, ou 50% ou 70% cacau, que ele não deixa tão doce, tá bom? Essa cobertura aqui, ela é muito fácil, não tem mistério nenhum. Tu vai colocar o leite, vai colocar o chocolate. Eu gosto de dissolver bastante o chocolate em pó, pra ele não ficar empelotadinho, sabe? Então, eu dissolvo bem o chocolate em pó antes de ir pro fogo, tá? É até uma dica boa, porque tem muita gente que me pergunta: ah, mãe, mas o meu brigadeiro, ele fica empelotado, ele fica assim, fica assado. Muitas vezes é porque o chocolate, ele não tá bem dissolvido, e daí ele cozinha, e quando ele cozinha com essas bolinhas, com essas pelotinhas de cacau, e não dissolve, né? Daí a pessoa vai comer, ela vai sentir ali aquela textura, que não é uma textura tão bacaninha assim, né? Então dissolve bem. Tem gente que dissolve já no leite condensado, tem gente que dissolve no leite. Aqui eu tô dissolvendo no leite, tá? O amido eu gosto mais de dissolver no leite condensado, parece que ele dissolve melhor assim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a precificação também. Eu tô empolgada de estar fazendo esses vídeos aqui pra gente trabalhar um pouco nessa época de pandemia. Vamos colocar o leite condensado e vou mexer mais um pouquinho antes de ir pro fogo. Vou colocar também a margarina. Aqui você pode colocar margarina ou manteiga, tá bom? Eu tô colocando a margarina pra mostrar que também fica gostoso. A manteiga em si, ela dá um realce, né? Mas a gente tem que aprender a usar das nossas ferramentas também. Se não tem manteiga, vai margarina, né? E vamos dissolver bem aqui. Ó, tá vendo como já tá dando uma dissolvida boa? Tá na panela, tô tirando do meio da panela, da parede da panela, né? Ó. Dissolveu bem. Agora eu vou levar pro fogo, também fogo médio baixo. E vamos mexer até dar um ponto, que eu vou mostrar pra vocês qual o ponto que é quando chegar lá. Então, gente, essa é a nossa cobertura, ó. Tá vendo como ela já tá fazendo borbulhinho no fundo? Dá pra ouvir ela fazendo um barulhinho na panela. No fundinho da panela vai começar a fazer aqueles borbulhinhos. Ó, tá vendo? Assim, ó. Esse é o ponto, tá? Agora a gente já pode desligar. E vamos deixar aqui pra gente colocar em cima do nosso bolo, tá bom? Gente, então tiramos o nosso bolo do forno. Ele já tá morninho, tá? Eu já consigo pegar ele. Tá quente, mas tá morninho assim. Dá pra pegar, né? Vamos falar um pouco sobre meu bolo não quer sair da forma. Teu bolo não quer sair da forma. Quando tu tira o teu bolo, a gente já untou, né? Mas ó, tu pode dar uns tapinhas de leve, bem de leve, e fazer assim, ó. Lógico, não vai jogar com força, né, gente? Ó, é de leve pra ver se ele solta. Ai, mãe, não soltou, nem moveu. Tu vai lá. Você vai pegar uma faquinha dessa sem serra, tá? Faquinha lisinha, aquela faquinha de vovó. Minha avó tinha um joguinho desse. Amava. Saudades da minha avó. Tu vai vir aqui, ó, pela lateral, bem devagarzinho. E tu vai passar a faca. Cuidado, gente, pra te não serrar o bolo. Por isso que é uma faca sem serra, tá?
tu vem aqui, ó, e vai passando na lateral. Passou na lateral, não moveu o bolo, passa no cone também, porque às vezes também pode colar no cone. Passou no cone, não saiu. Aí tu vem com a faca, tu vai fazer bem de leve, tu vai enfincar a faquinha por aqui e tu vai meio que puxar o bolo por baixo, pra soltar do fundo. Com todo o cuidado pra não quebrar o teu bolo, tá? Essa operação vai ser quando o bolo estiver um pouquinho mais frio, não morninho como ele tá aqui, tá? Não soltou de novo, repete toda a operação e reza. Reza muito, tô brincando. Fazendo isso dá certo sim, tá? Então vamos lá. Ó, nosso bolo, ele ficou com um aspecto como se fosse aquele bolo de Páscoa, né? A Colomba Pascal. Fica bem bonito, mas essa parte aqui, se tu quiser deixar por cima, é a teu critério. Como eu falei, eu gosto de vender os meus bolinhos com a parte de fundo virada pra cima, tá? Então tem quem diga, ah, mas ele não fica simétrico e tal. Então por isso que eu gosto de virar ele aqui já direto, ó. Tadã! O nosso bolinho surpresa. Agora a gente pode tanto colocar uma calda, quanto já vir com a cobertura. Esse aqui eu vou colocar direto a cobertura em cima, porque ele tá bem fofinho e como ele já tem o próprio recheio dele, eu nem vou vir com calda, tá? Mas também vou deixar umas receitinhas de calda, fica a critério de cada um. Gente, a questão da cobertura, ó, como ela ficou. Ela fica mais maleável, mais molinha. Então eu venho aqui por cima, ó, e eu simplesmente vou colocar em cima do meu bolinho. E vou deixar a própria cobertura cair pela lateral. Dá pra ver bem aí? Essa cobertura eu fiz de chocolate, ela não vai aparecer tanto no bolo, né? Mas tu pode fazer cobertura de leite ninho, pode fazer uma cobertura de maracujá, que vai dar um toque bem legal pro teu bolo. A cozinha a gente tem que ousar e ser criativo. E é isso que precisa, porque fica muito lindo, né? E daí a decoração também, tu pode colocar granulado, pode colocar docinho por cima, ou simplesmente vender só com a cobertura, já fica muito bonito também. Até porque esse bolo, gente, é o bolo surpresa. Quando tu cortar ele, eu vou cortar um pedaço agora pra gente ver, tá? Quando tu cortar ele, ele já vai aparecer o próprio recheio dele ali, fica maravilhoso. Uhum. Então vamos cortar um pedaço aqui pra gente ver como é que ele fica, olha só. Olha a fofura desse bolo, gente, né? Dizem que bolo fofo é aquele bolo que não suja a faca quando corta, né? Olha que coisa linda. O recheio já fica tudo ali embaixo, tá vendo, ó? Não sei se dá pra ver bem. Já fica com bastante recheio. Gente, ó, olha a fofura desse bolo. Essa então foi a nossa terceira aula. Espero muito, muito do fundo do meu coração que tenham gostado. Depois deixem seus comentários. Muita gratidão por terem ficado comigo até aqui e até mais.